Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num tema muito especial. É isso aí. A gente vai desvendar um amor que transforma, cultivando a compaixão e a paixão de Cristo. Uhum. E essa conversa é especialmente para vocês, professores da rede pública, que encaram desafios incríveis todos os dias. É verdade. A ideia é trazer esse texto para a realidade da sala de aula. Isso, Mostrar como a gente pode aplicar a compaixão e o amor de Cristo no dia a dia. com certeza. E para me ajudar nessa missão, eu tenho aqui um especialista que manja muito do assunto. Opa, vamos lá. E aí, me diz uma coisa. Quando você pensa na sua experiência como professor, o que te vem à mente quando falamos de compaixão? Olha, me vem logo aqueles momentos em que a gente se conecta de verdade com a dificuldade do aluno, sabe? Sim. Não só a dificuldade de aprender a matéria, mas os problemas que ele traz de casa, Uhum. as lutas que ele enfrenta. É quando a gente se coloca no lugar dele. Entendi. Tenta entender o que está por trás do comportamento, do desânimo, da falta de atenção. E o texto destaca justamente a compaixão de Deus como um exemplo para gente. Sim, Ele cita em Isaías 63,9, É. que fala que Deus não nos tratou com dureza, mas com compaixão e amor. verdade. E Reveus 4,15, que lembra que Jesus, sendo Deus, também sentiu as nossas dores, as nossas tentações. Precisamente. Ele entende a gente de verdade. Sim. E o texto ainda traz Juiz 10,16 e Lucas 19,41, Aham. mostrando como Deus se comove com o sofrimento do seu povo, como ele sente na pele a dor da gente. É como se ele estivesse ali na sala de aula com a gente, vendo a luta de cada aluno, cada professor. É verdade. Mas aí vem a pergunta de R$1 milhão. Como a gente, que está longe de ser perfeito, pode viver esse amor compassivo? Boa pergunta. Como aplicar isso na correria do dia a dia? Com 30 alunos, provas para corrigir, reuniões e tudo mais. Aí que entra a graça de Deus, né? O texto deixa claro que a gente não consegue fazer isso sozinho. É um processo de transformação que vem de dentro para fora, Sei. que precisa da força do Espírito Santo. É como se a gente abrisse espaço para Deus trabalhar na gente, Isso. nos moldando para sermos mais parecidos com Ele. Exatamente. O texto vai além, né? Sim. Ele mergulha em 1 Coríntios 13, É aquele clássico. aquele clássico sobre as características do amor. Paciência, bondade, humildade, perdão. É verdade. Na sua visão, qual dessas características é a mais desafiadora para quem trabalha com educação? Olha, todas são importantes. Enfim. Mas eu acho que a paciência é que mais coloca a gente à prova. É. A gente lida com tantas personalidades diferentes. Nossa, é verdade. Cada aluno com seu ritmo, suas dificuldades, suas questões. Não. E no meio da correria, com a pressão por resultados, é fácil perder a paciência, né? É, realmente. Mas o texto nos lembra que a paciência é um dos pilares do amor compassivo. Sim. É o que nos permite enxergar o aluno com os olhos de Deus, sem julgamento. Faz sentido. Me lembrei de uma situação que vivi outro dia. Um aluno que estava sempre disperso, bagunçando a aula. Eu já estava quase perdendo a paciência, mas aí resolvi conversar com ele em particular. Descobri que ele estava passando por um momento difícil em casa com os pais se separando. Nossa. A partir dali, minha postura mudou completamente. Legal. Consegui ter mais compaixão, mais paciência e o comportamento dele também começou a mudar. É exatamente isso. Yeah. Quando a gente se dispõe a entender o que está por trás do comportamento, a gente consegue ter mais compaixão e agir com mais sabedoria. E o texto nos convida a ir além, Sim. a estender esse amor a todos, sem distinção. Como se ele dissesse, olha, professor, a compaixão não é só para aquele aluno que você gosta, que tira notas boas, que se comporta bem. Isso. É para todos, sem exceção. Mas como colocar isso em prática? Como amar aquele aluno que te desafia, que te tira do sério? O texto nos lembra que esse amor que a gente busca não é um sentimento, mas uma decisão. Entendi. É uma escolha que a gente faz a cada dia, a cada situação. Mesmo quando é difícil, mesmo quando a gente não sente vontade. É verdade. É como se a gente dissesse, Deus, me ajuda a amar esse aluno como o Senhor o ama, a enxergar nele a tua imagem e semelhança. E isso me leva a uma parte bem desafiadora do texto, a ideia de morrer para o ego. Como a gente, que é tão cheio de vontades, expectativas, pode viver isso na prática? Essa parte é realmente desafiadora, né? Morrer pro ego é abrir mão do nosso orgulho, da nossa necessidade de ter sempre a razão, Sei. de ser o centro das atenções. É reconhecer que o nosso trabalho como professor não é sobre nós, mas sobre os alunos. É sobre ajudá-los a crescer, a aprender, a se tornarem pessoas melhores. E isso exige humildade. Sim. Exige que a gente se coloque em segundo plano. E como a gente faz isso na prática,
no dia a dia da sala de aula. É. Como a gente identifica esses momentos em que o ego está gritando mais alto? Acho que um bom exemplo é quando a gente se frustra porque um aluno não entende a matéria, mesmo depois a gente ter se esforçado para explicar. Sim. Aí a gente pode cair na tentação de culpar o aluno, de achar que ele não está se dedicando o suficiente. Sei. Mas será que a gente já parou para pensar se a nossa metodologia de ensino é a mais adequada para ele? É verdade? Será que a gente já tentou se colocar no lugar dele, entender as suas dificuldades? Nossa, isso faz muito sentido. É como se o texto estivesse nos desafiando a questionar as nossas certezas. É isso aí. A sair da nossa zona de conforto e buscar novas formas de ensinar, de se conectar com os alunos. Exatamente. É. E essa busca por novas formas de ensinar, de se conectar com os alunos, pode ser vista como uma forma de adoração a Deus. Adoração a Deus. É. O texto destaca que a resposta natural ao amor de Deus é a adoração. Sim. Mas não aquela adoração passiva de ficar só sentado ouvindo. Entendi. É uma adoração que se manifesta em ações, em atitudes, em escolhas. E como a gente pode traduzir essa adoração ativa para o contexto da educação? Me dá alguns exemplos práticos. Acho que a adoração ativa na sala de aula se manifesta quando a gente se dedica de corpo e alma ao ensino. Quando a gente busca oferecer o melhor de nós para os alunos. Quando a gente se preocupa com o bem-estar deles. Quando a gente luta por um ensino de qualidade para todos. Então, ser um professor dedicado, que ama o que faz e se doa pelos seus alunos, é uma forma de adorar a Deus. Com certeza. E não é só isso. A adoração ativa também se manifesta quando a gente busca ser justo, paciente e compassivo com os alunos. Sim. Quando a gente se coloca no lugar deles. Quando a gente os trata com respeito e dignidade, mesmo quando eles erram, quando eles nos desafiam. Entendi. Mas e quando a gente se sente desanimado, cansado, sem forças para continuar? O texto também fala sobre isso. Sim. O texto nos lembra que a gente não está sozinho nessa jornada. Ah, que bom. Ele nos apresenta uma ferramenta poderosa para nos fortalecer. A palavra de Deus. A Bíblia. Nos explica melhor como ela pode nos ajudar no dia a dia da escola. O texto usa o exemplo de Jesus resistindo às tentações do diabo, usando a palavra de Deus como escudo. Lembra? Sim. A cada investida do inimigo, Jesus respondia com: está escrito. É verdade. Ele usava as escrituras como fonte de força, de sabedoria e de orientação para vencer o mal. Então a Bíblia é como um manual de instruções para a gente enfrentar os desafios da vida, inclusive os desafios da sala de aula. Exatamente. Ela nos ilumina, nos fortalece, nos equipa para lidar com o estresse, com a frustração, com os conflitos, com a desmotivação. Ela nos ajuda a manter o foco no que realmente importa. Sim. Amar a Deus e amar o próximo. E como a gente pode usar a Bíblia de forma prática no nosso dia a dia como professores? Me dá algumas dicas. Acho que a primeira dica é tornar a leitura da Bíblia um hábito diário. Começar o dia lendo um trecho das Escrituras. Meditando naquilo que a gente leu. Sim. Buscando aplicar os ensinamentos de Deus na nossa vida. Legal. Outra dica é ter sempre um versículo bíblico em mente. Para a gente se lembrar daquilo que Deus nos promete, da força que Ele nos dá. E quando a gente estiver passando por um momento difícil, a gente pode orar. Pedindo a Deus sabedoria, paciência, força para continuar. Gostei das dicas. E o texto menciona algum exemplo prático de como a palavra de Deus pode nos ajudar na sala de aula. Sim. Ele conta a história de um professor que estava lidando com um aluno muito desafiador. Esse aluno era agressivo, desrespeitoso. Nossa. E o professor já não sabia mais o que fazer. Imagino. Mas aí ele se lembrou de um versículo da Bíblia que diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. É verdade. E ele decidiu colocar esse versículo em prática. Que legal. Ele começou a tratar o aluno com mais amor, com mais paciência, com mais bondade, mesmo quando o aluno não merecia. E aos poucos o comportamento do aluno começou a mudar. Que legal. Então a palavra de Deus pode realmente transformar a nossa vida e a vida dos nossos alunos. Mas e como a gente sabe se estamos no caminho certo? Como a gente sabe se estamos realmente vivendo esse amor que o texto descreve? O texto nos dá uma dica. Ele fala dos frutos do Espírito. Lembra da lista de Gálatas 5? Amor, alegria, paz, paciência, bondade. Sim, lembro. Mas como a gente sabe se esses frutos estão presentes na nossa vida? Boa pergunta. Como a gente sabe se estamos realmente mudando, crescendo, nos tornando mais parecidos com Cristo? Acho que a gente pode perceber isso nas nossas atitudes.
nas nossas palavras, nas nossas reações, se a gente está mais paciente com os alunos. Sim. Se a gente está mais disposto a perdoar. Se a gente está buscando a paz em vez da discórdia. Se a gente está se alegrando com as pequenas vitórias, é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando na gente. E como a gente pode cultivar esses frutos na nossa vida? O texto dá alguma dica prática. Sim. Ele nos convida a buscar a Deus de todo o nosso coração, a mergulhar na sua palavra, a pedir a Ele que nos transforme, que nos molde a sua imagem e semelhança, e Ele nos garante que a gente não está sozinho nessa jornada. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar, para nos dar força para continuar. E a gente continua essa conversa daqui a pouco, explorando ainda mais esse tema do amor que transforma e como ele se aplica na vida de vocês, professores. Fiquem ligados. Voltando à conversa sobre a palavra de Deus como ferramenta, acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais em como ela se aplica na prática dentro da escola. É verdade. A gente falou sobre ler a Bíblia, meditar, orar, mas como isso se traduz em ações, né? No dia a dia da sala de aula. Como a gente usa essa arma, digamos assim. Lembra que a gente estava falando de Jesus, né? Sim. Resistindo às tentações. Sim, sim. Ele não ficou só pensando na palavra, ele usou para rebater a cada ataque. É como se a gente, diante de uma situação difícil na escola, pudesse se perguntar o que a Bíblia me diz sobre como agir nesse momento. Tipo, quando a gente se depara com aquele aluno que parece que veio para testar nossa paciência, né? É, exatamente. Em vez de reagir no impulso, a gente pode respirar fundo e lembrar, por exemplo, de Provérbios 15.1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Verdade. De repente, uma abordagem mais calma, mais compreensiva, pode desarmar o aluno e abrir espaço para o diálogo. É, faz sentido. É como se a gente usasse a palavra para iluminar um caminho, né? Isso. Para nos guiar. E me diz uma coisa. O texto fala algo sobre como lidar com a nossa própria frustração. Sim. Quando as coisas não saem como a gente espera. Porque, convenhamos, o professor também se frustra. É verdade. E a Bíblia é um bálsamo para esses momentos. O Salmo 37.5, por exemplo, nos incentiva a entregar o nosso caminho ao Senhor. A confiar nele e descansar. É como se a gente dissesse: Deus, fiz o meu melhor, mas reconheço que preciso da tua ajuda para lidar com essa situação. Essa ideia de confiar em Deus me lembra de outra parte importante do texto. A ênfase na graça. Ele deixa bem claro que a gente não consegue viver esse amor transformador sozinho, né? É verdade, a gente precisa da graça de Deus para nos fortalecer, para nos capacitar, para nos moldar. É como se a gente fosse um vaso de barro nas mãos do oleiro se moldando ao toque dele. E essa dependência da graça me faz pensar em como a gente às vezes se cobra demais, né? Sim. A gente quer ser o professor perfeito, quer dar conta de tudo, quer que os alunos aprendam tudo. E aí, quando as coisas não saem como a gente planejou, a gente se sente frustrado, incompetente. É verdade. E o texto nos liberta dessa cobrança excessiva, nos lembrando que a perfeição não está em nós, mas em Deus. O que Ele espera da gente é que a gente faça o nosso melhor, com amor, com dedicação, confiando na sua graça para suprir as nossas falhas. E como a gente coloca isso em prática, né? Como a gente vive essa liberdade da graça no dia a dia da escola. Acho que começa por reconhecer as nossas limitações. Pedir ajuda quando a gente precisa, não ter medo de errar. É importante também celebrar as pequenas vitórias, reconhecer o nosso progresso e agradecer a Deus por cada passo que a gente dá. Falando em celebrar as vitórias, me lembrei daquela parte do texto que fala dos frutos do Espírito. Ele fala que quando a gente se entrega a Deus, a gente começa a produzir esses frutos. Amor, alegria, paz, paciência. Esses frutos são como um termômetro da nossa vida espiritual, né? Eles mostram se estamos realmente conectados com Deus, se estamos permitindo que Ele age em nós. E como a gente cultiva esses frutos na nossa vida, na nossa prática como professores? Acho que a chave está em nutrir a nossa relação com Deus. É como uma planta. Se a gente regar, adubar, cuidar com carinho, ela vai florescer e dar frutos. Da mesma forma, se a gente alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, com a oração, com a comunhão com outros cristãos, a gente vai ver esses frutos se manifestando na nossa vida. E como a gente identifica esses frutos na prática, né? Como a gente sabe se a gente está mudando, crescendo, se tornando mais parecido com Cristo. Acho que a gente pode perceber isso nas nossas reações diante das situações desafiadoras. Se a gente está conseguindo manter a calma diante de um aluno provocativo, se a gente está buscando a reconciliação em vez da vingança, se a gente está se alegrando com o progresso dos alunos, mesmo que seja um passo de cada vez,
É sinal de que esses frutos estão presentes na nossa vida. E como a gente pode usar esses frutos para impactar positivamente o ambiente escolar? Acho que o primeiro passo é ser um exemplo, né? Sim. Viver o que a gente prega, ser um modelo de amor, de paciência, de bondade para os alunos. E também criar um ambiente acolhedor. Onde os alunos se sintam seguros para expressar suas emoções, para pedir ajuda, para errar sem medo de serem julgados. E quando a gente se depara com situações que parecem impossíveis de resolver, tipo um conflito grave entre alunos, um caso de bullying, uma situação de violência, como a gente lida com isso? Nessas horas a gente precisa se lembrar de que não estamos sozinhos. O texto nos convida a buscar a Deus em oração, a pedir a sua intervenção, a confiar na sua sabedoria para nos guiar. E como a gente faz isso na prática? Como a gente ora por essas situações? Acho que a primeira coisa é reconhecer a nossa impotência, a nossa necessidade da ajuda de Deus. A gente pode dizer, Deus, essa situação está além das minhas forças. Eu preciso da tua intervenção. Sim. E então a gente apresenta a situação a Ele. Com detalhes, com sinceridade, com a confiança de que Ele nos ouve e vai agir. E além de orar, o que mais a gente pode fazer? Acho que é importante também buscar apoio de outras pessoas. Sim. Colegas de trabalho, a direção da escola, a família dos alunos envolvidos. A gente não precisa carregar esse fardo sozinho. Verdade. E se a situação for muito grave, a gente pode procurar ajuda profissional, como um psicólogo ou assistente social. E falando em ajuda profissional, o texto menciona algo sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental. Por quê? Convenhamos, ser professor é uma profissão muito desgastante, né? Sim, o texto fala sobre a importância de a gente se cuidar, de reconhecer os nossos limites, buscar momentos de descanso, de lazer, fazer coisas que nos dão prazer. A gente não pode se doar tanto pelos alunos a ponto de se esgotar completamente. A gente precisa estar bem para poder cuidar deles da melhor forma possível. E que dicas você daria para um professor que está se sentindo sobrecarregado, estressado, no limite? Acho que a primeira dica é reconhecer que está passando por um momento difícil e que precisa de ajuda. Não precisa ter vergonha de pedir ajuda, seja para um amigo, para um familiar, para um profissional da saúde. Outra dica é buscar atividades que ajudem a relaxar, a aliviar o estresse, fazer exercícios físicos, meditar, ler um bom livro, ouvir música, passar tempo com pessoas queridas. E, se possível, tirar um tempo para descansar, para se desconectar do trabalho, para recarregar as energias. Esses momentos de descanso são essenciais, né? Para a gente voltar para a sala de aula com mais disposição, com mais energia, com mais amor para dar. Com certeza. A gente não pode se doar de um copo vazio. A gente precisa se encher de amor, de paz, de alegria, para poder transbordar isso para os nossos alunos. É verdade. E a gente continua essa conversa daqui a pouco, explorando ainda mais esse tema do amor que transforma e como ele se aplica na vida de vocês, professores. Fiquem ligados. E cá, estamos de volta, pessoal. Para finalizar nosso mergulho nesse texto, que fala sobre um amor que transforma, a gente falou sobre compaixão, sobre graça, sobre usar a palavra de Deus, sobre os frutos do Espírito. Mas, no fim das contas, o que fica para a gente como professores? O que a gente leva para a sala de aula? Acho que a grande lição é que a gente não está sozinho, sabe? A gente tem a graça de Deus, a força do Espírito Santo, a sabedoria da palavra para nos guiar, para nos sustentar. É importante a gente se lembrar disso, né? Sim. Principalmente quando as coisas ficam difíceis. É verdade. E como a gente coloca isso em prática? Como a gente se conecta com essa força maior no dia a dia da escola? Acho que a chave está na nossa vida devocional, no nosso relacionamento com Deus. Separar um tempo, né? Todos os dias para ler a Bíblia, para orar, para meditar, silenciar o barulho do mundo e ouvir a voz de Deus. É nesses momentos que a gente se enche de amor, de paz, dá força para enfrentar os desafios, né? Sim. Os desafios da sala de aula. E como a gente leva essa experiência para dentro da escola, como a gente transmite esse amor para os nossos alunos sem necessariamente falar de religião? Eu acho que a gente transmite através das nossas atitudes, do nosso olhar, do nosso tom de voz, ser paciente com aquele aluno que está tendo dificuldade, ser gentil com o aluno que está passando por um momento difícil, ser justo com todos, sem exceção, é criar um ambiente de respeito, de acolhimento, onde os alunos se sintam amados, valorizados. É como se a gente fosse um canal da graça de Deus, né? Não é isso. Deixando o amor dele fluir através de nós, tocando a vida dos nossos alunos. Yes. E o texto, ele fala algo sobre como lidar com os conflitos. As diferenças. Como as injustiças que a gente vê na escola. Sim. O texto nos chama a ser agentes de paz, de reconciliação, de justiça. Ele nos convida a não ficar indiferente ao sofrimento do outro.
colocar no lugar do outro, né? Sim. Buscar soluções que promovam o bem comum. E como a gente faz isso, né? Sem ferir a laicidade da escola, sem impor as nossas crenças. Eu acho que o segredo está em agir com amor, com respeito, com sabedoria. A gente pode, por exemplo, mediar conflitos entre alunos, buscando soluções pacíficas e justas, defender os direitos dos alunos que estão sendo discriminados, excluídos, ser a voz daqueles que não têm voz. É verdade. E o texto fala algo sobre o papel da comunidade, da família, na construção desse amor. Sim, ele destaca a importância da gente trabalhar em parceria com a família, com a comunidade, para criar um ambiente mais saudável, mais acolhedor para os nossos alunos. É importante a gente ter um diálogo, né? Sim. Aberto com os pais, compartilhar nossas preocupações, buscar soluções em conjunto. E também é importante a gente se envolver em projetos sociais, né? Em ações que beneficiem a comunidade escolar como um todo. Então, ser um professor que vive esse amor, que transforma, é muito mais do que dar aula, né? É ser um agente de mudança, um promotor da paz, um defensor da justiça. É isso aí. É ser a mão estendida de Deus, levando amor, esperança e transformação para dentro da escola e para fora dela. É verdade. E para a gente finalizar, queria te pedir um último conselho para os nossos ouvintes, professores, que, assim como nós, se sentem desafiados por essa missão de educar com amor, com compaixão. Meu conselho é: não desistam. Por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, por mais desafiador que seja, vale a pena lutar por uma educação que transforma vidas. Vocês são instrumentos de Deus. Vocês fazem diferença no mundo. É verdade. E nunca se esqueçam, vocês não são sozinhos. A graça de Deus é suficiente para vocês, a força do Espírito Santo está com vocês. Contem com a nossa oração, com o nosso apoio. E que Deus abençoe cada um de vocês. E, com essa mensagem de esperança, a gente encerra o nosso mergulho no tema Um Amor que Transforma. Esperamos que vocês tenham se inspirado, se emocionado, se desafiado por essa conversa. E que vocês levem essa chama de amor e compaixão para dentro da sala de aula, para dentro da escola, para dentro da comunidade. A gente se encontra no próximo episódio do The Beat Dive com mais um tema para a gente desvendar juntos. Um grande abraço e até lá!